Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Especial Informação de sexta-feira, dia 17 de junho. Se está connosco a ver-nos nas plataformas digitais ou mesmo no Facebook, desejamos-lhe uma muito boa tarde ou muito boa noite, como quiser, e esperamos que continue connosco. Hoje vamos estar em Longobarantes também, em direto, portanto, aguardamos a todo momento a entrada do nosso colega Ricky Doureiro, que está em Longobarantes para uma peça muito interessante sobre uma senhora que percorre um grande espaço americano de bicicleta. Mas vamos começar com o MetLife Stadium, porque, como toda a gente sabe, em New Jersey é um dos locais que vai receber os Jogos do Mundial de 2026. O anúncio foi feito na presença do Mayor de Nova York e também Eric Adams e do governador Phil Murphy, aqui de New Jersey. A FIFA selecionou New York e New Jersey como uma das 16 regiões que serão sede dos Jogos do Campeonato do Mundo de Futebol no verão de 2026. Com este anúncio, o MetLife Stadium, em New Jersey, é um dos locais que vão receber jogos e no ar está a expectativa de que possa mesmo vir a receber a final da competição, algo que somente mais tarde será conhecido. O grande anúncio aconteceu na tarde de ontem, mas antes a confiança era notória. Governor, what are the expectations for today? Do you believe that we're going to get that? I got my fingers crossed. Obviously, we've invested an enormous amount in today and over the past many months. I have a high degree of confidence. I know Mayor Adams does as well. O governador de New Jersey, Phil Murphy, e o mayor de Nova York, Eric Adams, lideraram uma festa no Liberty State Park, acompanhado por fãs de futebol, jogadores e torcedores para comemorar a ocasião. Oh, man! They had us sweating there, Eric, that we were the last ones to bet. Right here. Some of you guys will be playing in this World Cup. Listen, Mayor Adams and I don't have to speculate what this will mean to the region. We hosted the World Cup in 1994, 7 games. Beginning, you'll never forget, with the opening game in the Meadowlands, a classic New York, New Jersey region game, Italy and Ireland. O momento foi efusivamente festejado, com o Mayor Adams a chamar as crianças para o palco, numa demonstração da importância da diversidade nesta região do país e onde o futebol é um dos desportos mais aclamados. I need this energy. Look at this energy. Let me tell you, this is what it's all about. This is what it's all about. And all of us who have been weighed down by COVID, all of us who have experienced uncertainty, all of us that wondered about what the future would be like, the question mark lingered over our city and country for 2 years. Today, these young people and their enthusiasm, they took the question mark and they turned it into an exclamation point. We are America, we are New York, we are New Jersey. You're darn right we're gonna be all right. The World Cup is coming here to New York and New Jersey. O MetLife Stadium foi inaugurado em 2010, tem capacidade para cerca de 87 mil pessoas. Mas no Liberty State Park a festa começou cedo, com a presença de vários dignitários, e Phil Murphy reconheceu a presença portuguesa. Do we have any Portuguese fans here today, by the way? Just checking. I'm just checking. A final between Portugal and United States. Where are you going? Team USA! Come on! It's gotta be Team USA! 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 Vários membros da comunidade também se associaram ao momento e referiram a importância de receber nesta área jogos da maior competição desportiva do mundo. I have no doubt in my mind we're going to be one of the sites, and hopefully we're going to be one of the, maybe the final. Vai ser importante, a bola é uma coisa que todos gostam, principalmente os portugueses. Vai ser um mês muito bonito e vamos tentar também fazer que lá na nossa comunidade vai haver alguns eventos especiais. Não é?
dando depois realce à grande paixão que a comunidade nutre pelo futebol, o desporto rei. Vai reunir muitas nacionalidades, incluindo os portugueses, e na nossa comunidade Portugal é uma força tão grande em futebol que seria um espetáculo se fosse Portugal aqui. Claro que sim, vai ser uma maravilha ter uma representação aqui com nós no New Jersey e para a nossa comunidade, para a comunidade de Newark e para o Sport Clube Português. A realização do campeonato nas cidades e regiões selecionadas será também um catalisador económico, sempre importante na conjuntura atual. Bem, o Mundial, já sabe, em 2026, Nova York, em New Jersey, também no Gillette Stadium em Miami e noutras cidades importantes e icónicas dos Estados Unidos. E agora vamos em direto para Long Branch, onde está o nosso colega Ricky Durães. A Isabel Ferreira vai partir para uma nova aventura. Depois de ter ligado em bicicleta à Flórida, a Long Branch, a costa oeste dos Estados Unidos em New Jersey e ligado Paris a Fátima, ela vai apresentar agora uma nova aventura ligando o Canadá à sua terra natal, Long Branch. Ricky Durães está em Long Branch. Ricky, conta-me a história. Olá Luís, estamos aqui em Long Branch, no Jackson Wood Park, lado a lado com o Pier Village, nesta bonita cidade onde os portugueses há muito fazem história. Estamos a precisamente 3.402 quilómetros de Lisboa, segundo vemos aqui atrás de mim, porque temos um barco e temos um itinerário que parece que estamos na Mortosa. Mas o motivo pelo qual estamos aqui hoje é que temos ao nosso lado 4 guerreiras, o Bruno Machado, o presidente do Shop Riders. Porquê? Porque a Isabel Ferreira, uma luso-americana, eu diria uma franco-luso-americana, porque ela nasceu em França, é professora aqui em Long Branch, mas é uma amante do ciclismo. E depois de ligar a Flórida a Long Branch, a costa oeste a Long Branch, Paris a Fátima, onde residem vários familiares, parte para uma 4ª aventura. O Empire Trail no Canadá é a nova aventura, 650 milhas que vão ser percorridas em 10 dias com 5 pessoas, 5 mulheres de garra, de força, que lutam por uma causa. Isabel, mais uma aventura, o que é que te faz pedalar? Ai, faz-me tanto bem. Agora vou começar a chorar. Eu gosto da minha comunidade e então, para mim, isto é um orgulho para a comunidade portuguesa toda. E mais Long Branch. Eu sempre faço as coisas com paixão e há muitas vezes que as pessoas esquecem de fazer da paixão que têm. Então, para mim é isto e a causa que eu tenho este ano está aqui um parque de natureza e tem aqui, isto foi oferto pelo Clube Português de Long Branch para a gente ter uma comunidade aqui num parque e para a gente não esquecer de onde é que a gente vem, que é Portugal. E é isso. A casa vai ser para ajudar este parque e para ajudar a ter paths de bicicleta, para as bicicletas terem onde andar sem ser batidos por um carro. Depois de 3 grandes aventuras, esta 4ª contas com mais amigas. A Marianne esteve connosco em Portugal o ano passado, eu por acaso acompanhei o vosso percurso. Como é que estás a ver agora esta 2ª aventura ao lado da Isabel? Espero bem que seja fácil, é menos milhas. Menos milhas, mas com mais companhia, porque sim, temos alguém que veio de Portugal, não é? Sim, temos aqui a Kay, ela veio de Portugal, chegou hoje e vai começar esta aventura e temos a Jennifer que também vai com a gente este ano. Mas ainda falta uma que não está aqui hoje. Falta a Gina, ela vai fazer parte com a gente. Para uma aventura deste calibre é necessário haver apoio e o Clube Português de Long Branch, este ano liderado pelo Bruno Machado, tem sido determinante para que o sonho desta mulher possa pedalar ao encontro de tudo aquilo que ela pensa realizar. Bruno, para o Clube Português de Long Branch é importante apoiar este tipo de iniciativas? Lógico, é sempre um orgulho grande vermos alguém português a fazer uma manifestação destas em prol da comunidade, a pôr o nosso nome Portugal, não só Portugal, Long Branch, o nosso clube na ribalta, é sempre importante e nós vamos sempre que eu estiver à frente desta casa, vamos sempre apoiar qualquer iniciativa de qualquer português, estamos sempre de braços abertos para receber o que quer que seja dos portugueses.
Obrigado, Bruno. E, portanto, a aventura começa no dia 26 ou 27 deste mês, com chegada prevista aqui ao dia 5, onde as autoridades oficiais da cidade, entre eles o Mayor John Pallone, estará presente para receber estas ciclistas que fazem do ciclismo uma paixão, sempre por uma boa causa. Nesse dia terão também a acompanhá-las o Shop Riders, que é o clube de motard aqui do clube de Long Branch. Eu vou falar com o seu presidente. É bom também juntar-se a esta iniciativa. Estás a ver, cada vez a Isabel faz uma coisa, sempre faz tanto que ela pode para o mundo, para as pessoas, e cada vez ela faz uma coisa, a gente quer dar um bocadinho para trás, e cada vez ela pergunta, a gente temos muitas pessoas que querem ajudá-la, porque ela sempre ajuda o mundo. Obrigado. E assim, Luís, portanto, uma grande aventura que vai juntar 5 mulheres, 5 bicicletas, mas toda uma comunidade que está junta, unida, que vai bater muitas palmas na partida das cataratas do Niagara Falls, e depois aqui no dia 5 de julho, logo dia 7, no dia 7 de julho, logo a seguir a um fim de semana que é muito grande aqui nos Estados Unidos, o Dia da Independência. Estas guerreiras vão chegar por uma boa causa, angariar fundos para este parque, onde, como eu te referi, a presença portuguesa é bem acentuada. Temos aqui um barco, temos aqui vários indicativos de que Lisboa, afinal, está aqui, tão perto. Com imagens de Carlos Brito, apoio de Pedro Pires, Ricky Durães, em Long Branch. O Ricky em Long Branch a prometer dar uma voltinha de bicicleta no parque de estacionamento do Clube Português de Long Branch, nesse dia 7. Mas lá estaremos para ver. Ontem demos em primeira mão a notícia de que o sistema e-Gate já iria funcionar a partir do próximo dia 1 de julho no aeroporto de Lisboa. Pois nós temos mais novidades. Este sistema já está a funcionar no aeroporto de Lisboa e também em Ponta Delgada. Os portadores de passaporte americano já podem desembarcar sem necessidade de estar na fila do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Basta, portanto, encostar o passaporte americano ao monitor de reconhecimento biométrico e passar a cancela sem ter de mostrar o passaporte ao agente do CEF. É uma grande notícia e vamos complementando com outras que nos chegam relacionadas com este assunto, que é do máximo interesse para os nossos imigrantes e também para os norte-americanos que querem visitar Portugal e não têm que ficar numa fila interminável à espera para desembarcar. E agora vamos para as eleições em Newark, que terminaram aqui no bairro Leste com a vitória de Michael Silva, como toda a gente sabe. Contudo, há algo que os candidatos devem completar após as eleições, que é retirar os pósteres, os anúncios de rua, aquele lixo que nós consideramos depois das eleições, o lixo eleitoral. E esse processo, felizmente, já começou. O nosso colega Amadeu Maia esteve na rua para verificar ele próprio como é que está a proceder-se ao início dessa limpeza. As eleições municipais na cidade de Newark acabaram. Houve um vencedor, houve uma pessoa que não ganhou e outras também que não ganharam. Mas quem não pode perder são os moradores da cidade. Toda a campanha tem que ser retirada para que visualmente não fique exposta, sujando a cidade. Os dois últimos candidatos que foram para a segunda rodada, Mike Silva e Antônio Campos, fecharam um acordo para até o dia 1º de julho retirar todos os cartazes que foram pregados nos postes, nos muros da cidade. Enquanto isso, nós chegamos até ver que algum desses postes já chegaram a ser retirados os cartazes. Mas não só tem eles dois. Por exemplo, aqui, se a gente vê, nós temos aqui também do Rasbaraca. Então é um trabalho que tem que ser feito por todos os candidatos, seja prefeito, seja candidato a vereador. A limpeza da cidade, o visual da cidade, depende exatamente do trabalho de retirar todos esses cartazes. Até o dia 1º de julho, eles prometeram tirar. E nós, do Jornal Especial Informação, nós da SPT Television, vamos ficar de olho. Depois do dia 1º de julho, vamos dar uma volta aqui no Iron Bond para ver se a promessa e o acordo firmado pelos candidatos foram cumpridos. Amadeu Maia, com imagens de Márcio Santos, de Newark, direto para os estúdios.
E o Amadeu Maia promete ficar de olho nestes cartazes para ver se são limpos. Agora vamos para uma notícia que é curiosa porque foi hoje divulgada. A Assembleia da República autorizou em Portugal, por unanimidade, a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Nova Iorque, entre 11 e 14 de julho, portanto já no próximo mês. Isto a convite do Presidente do Conselho Económico e Social das Nações Unidas e, de acordo com a informação prestada ao Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa irá participar no segmento ministerial do High Level Political Forum das Nações Unidas. O chefe de Estado, que se deslocou recentemente a Londres e a Andorra no âmbito das comemorações do 10 de junho, ainda tem outra viagem prevista antes da deslocação a Nova Iorque. Ele irá ao Brasil entre os dias 1 e 5 de julho, com visitas às cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem a autorização do Parlamento. Hoje também temos uma notícia sobre o que se passou hoje, o caos nos aeroportos norte-americanos, sobretudo aqui na nossa área de New Jersey e Nova Iorque. As companhias aéreas estão a cancelar milhares de voos diariamente nos Estados Unidos, com o verão à porta e com inúmeros problemas logísticos. Hoje foram cancelados no JFK e no aeroporto de LaGuardia mais de 900 voos. Em Newark houve cerca de 11% de voos cancelados e levando para cerca de 1.200 os voos que não tiveram lugar a partir dos aeroportos em Nova Iorque. A responsabilidade, segundo a IATA, que é a agência que superintende a aviação civil no mundo inteiro, foi do mau tempo em algumas regiões dos Estados Unidos e também no caso da American Airlines, da falta de pilotos. Portanto, adivinha-se um verão muito complicado para quem viaja este ano por causa de todas estas coisas. 14 senadores republicanos, incluindo Mitt Romney e Rand Paul, votaram contra o fornecimento de assistência médica e benefícios aos veteranos dos Estados Unidos que voltaram para casa das guerras pós-11 de setembro, veteranos com doenças cancerosas e outros problemas respiratórios. Ontem, quinta-feira, o Senado aprovou um projeto de lei que vinculará 23 condições à exposição de veteranos a doenças graves ao serviço das Forças Armadas. Cerca de 3 milhões e meio de veteranos norte-americanos finalmente terão acesso automático a benefícios de saúde e invalidez se desenvolverem uma dessas condições ou regressarem a casa. O projeto de lei foi aprovado no Senado com grande apoio bipartidário, com 84 senadores a favor. Todos os democratas votaram a favor para aprovar o projeto, mas 14 republicanos votaram não. Os senadores que votaram contra foram Mitt Romney e Mike Lee, do Utah, Rand Paul, de Kentucky, Richard Burr e Tom Tillis, da Carolina do Norte, Mike Round e John Thune, de Dakota do Sul, Richard Shelby e Tommy Thunderbrill, do Alabama, James Lankford, de Oklahoma, Cynthia Lumley, de Wyoming, e Mike Crapo e James Risch, de Idaho. O senador Steve Daines e Roger Wicker estiveram ausentes na votação. Apesar dos esforços dos 14 republicanos, o projeto provavelmente está a poucos dias de ser sancionado. Agora, o projeto regressa à Câmara para aprovação antes de ser enviado para o presidente Joe Biden. Cientistas norte-americanos trabalham incansavelmente para descobrir a cura contra o Alzheimer. Já existem doenças e agora, aliás, já existem avanços e agora é uma questão de tempo para curar a doença mais assustadora que destrói a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Os cientistas trabalham incansavelmente para encontrar uma cura contra a demência. Um novo conjunto de descobertas científicas destacou a importância de combater uma deficiência comum de vitaminas para proteger o cérebro contra o declínio. O risco de deterioração cognitiva aumenta consideravelmente com os anos, mas a demência não afeta apenas as pessoas idosas. O Reino Unido conta com mais de 42 mil pessoas jovens com demência que também sofrem de sintomas que alteram a vida. Uma coisa que ambas as populações têm em comum é a presença de proteínas tóxicas no cérebro. De acordo com uma nova pesquisa, manter níveis saudáveis de vitamina D pode ajudar a proteger o cérebro contra danos desnecessários. As descobertas do novo estudo, liderado pela Universidade da Austrália, apontam para a importância de manter níveis saudáveis de vitamina D para proteger o cérebro contra o declínio cognitivo. A pesquisa soma-se a um crescente corpo de pesquisas que destacam a ligação entre a demência e a falta de vitamina D.
Para além da vitamina D, que poderá resultar num avanço em relação à cura contra o Alzheimer ou contra a demência, é também necessária o exercício físico e a atividade, muito importante, já que muita gente, quando se reforma, se senta num sofá e por ali fica à espera que o tempo passe. Não é o melhor remédio. Vou agora falar de John Hinckley, que alvejou o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e 3 outras pessoas numa tentativa de assassinato em 1981. Este homem foi libertado sem condições na quarta-feira, portanto há 2 dias, em cumprimento a uma ordem de um juiz federal. Hinckley recebeu a liberdade condicional em tempo integral em 2016, após 30 anos num hospital psiquiátrico em Washington, e viveu com a mãe na Virgínia até à sua morte no ano passado. Um júri considerou que Hinckley era inocente por motivo de insanidade no seu julgamento em 1982, levando o Congresso e alguns estados a aprovarem leis que restringem o uso da insanidade como defesa. Em setembro do ano passado, o juiz distrital dos Estados Unidos decidiu que o homem estava mentalmente estável, que cumpriu os termos da sua liberdade condicional e que limitou as suas viagens e o uso da internet, e por isso deveria receber liberdade incondicional. Os médicos que o examinaram disseram ao tribunal que o risco de cometer violência era remoto, e os promotores federais acabaram por concordar. A filha de Reagan, Patty Davis, opôs-se à libertação de Hinckley, dizendo que este era um narcisista. John Hinckley, libertado. Diz a notícia que 2 pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida num tiroteio na Igreja Episcopal de Santo Estevão, em Vestavia Hills, no subúrbio de Birmingham, no estado norte-americano do Alabama. O que é certo é que recebemos a informação já esta tarde que outra pessoa que se encontrava ferida, muito ferida, acabou por falecer. Portanto, são 3 as vítimas mortais. O suspeito foi detido, mas a sua identidade não foi divulgada. Foi detido um suspeito pelo tiroteio esta quinta-feira à noite numa igreja de Vestavia Hills, no Alabama, Estados Unidos. Trata-se de um homem de 71 anos, revelou já esta sexta-feira à polícia. O suspeito era presença ocasional nas missas da igreja. O atacante terá aberto fogo durante um jantar lúdico, matando uma mulher de 75 anos e um homem de 84 anos. Todos os Estados americanos solicitaram ao Governo Federal uma cota de vacinas contra a Covid-19 para crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, menos um Estado, a Flórida. O prazo para as administrações estaduais efetuarem o pedido terminou na semana passada, com o FDA a aprovar as vacinas Pfizer e Moderna em crianças pequenas. Mas a decisão já tinha sido comunicada informalmente. Baseado nisto, o Governo Federal começou a receber pedido dos Estados antecipadamente para um envio de 10 milhões de doses. Num parecer técnico, a FDA concluiu que, dada a incerteza da pandemia e a probabilidade de a transmissão continuar, o uso da vacina em crianças de 6 meses a 5 anos teria um efeito benéfico. As crianças poderão tomar 3 doses da vacina Pfizer e 2 da Moderna com 3 microgramas em cada injeção. A quantidade é inferior à aplicada na faixa etária dos 5 aos 11 anos. A decisão da Flórida de não requisitar imunizantes reflete o posicionamento do governador DeSantis, que se opõe abertamente a medidas como o isolamento social, máscaras e a vacina para combater a pandemia. Em março deste ano, a Flórida emitiu orientações dizendo que as crianças saudáveis, de 5 a 17 anos, podem não beneficiar com a vacina e que os pais devem discutir os riscos com os médicos. Os menores de 5 anos são o único grupo ainda não elegível para a vacinação nos Estados Unidos. Os estados que receberem os lotes da vacina devem aguardar o sinal verde do CDC para iniciar as suas campanhas de vacinação. Temos informação que os casos de Covid baixaram substancialmente nos Estados Unidos e também o número de internamentos. Isso também é extensível a Portugal, onde o número de internamentos baixou consideravelmente, o que é uma boa notícia. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, vai ser extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de espionagem. Este senhor, portanto, Julian Assange, tem 14 dias para recorrer desta decisão. A ministra do Interior do Reino Unido autorizou esta sexta-feira a extradição do fundador da Wikileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos da América, onde enfrenta acusações de espionagem.
Os pedidos de extradição só são enviados ao Ministro do Interior depois do juiz decidir que pode prosseguir e depois de considerar vários aspectos do caso. Em reação à ordem de extradição, o portal Wikileaks já considerou que se trata de um dia negro para a liberdade de imprensa e para a democracia britânica. A Justiça Britânica autorizou a extradição de Assange para os Estados Unidos no passado mês de abril. O fundador da Wikileaks é acusado de 18 crimes de espionagem e invasão de computadores e enfrenta uma pena de 175 anos de prisão. Em causa está a revelação de abusos dos Estados Unidos na sua base militar em Guantánamo, em Cuba, e nas guerras do Iraque e do Afeganistão. O hacker de 50 anos foi preso em 2010 por alegados crimes sexuais e passou mais de uma década no Reino Unido. Entre 2012 e 2019, esteve exilado na Embaixada do Equador, em Londres. Grupos armados voltam a atacar em Cabo Delgado, agora mais a sul, mais perto de Pemba. A Organização Internacional de Migrações estima que quase 12 mil pessoas fugiram desta nova vaga de agressões. Mais de metade são crianças. O relatório aponta uma nova onda de violência no tocante à assistência humanitária aos deslocados internos em Cabo Delgado, situação que deixa milhares de familiares sem o apoio de que necessitam para se recomporem e dar um sentido de normalidade às suas vidas. Para a maior parte destas pessoas, os últimos acontecimentos do ataque ocorrido no princípio deste mês colocaram-nas numa situação de segunda viagem como deslocados internos. Desde então, o distrito de Anquabe, onde foram reportados os últimos ataques confirmados dos grupos armados, era considerado livre de conflito, razão pela qual abriga um número considerado de famílias que já tinham deslocado de outros distritos. O mesmo relatório descreve ainda que os deslocados internos testemunharam os assassinatos, decapitações, estupros, destruição de casas e relataram o sequestro de várias crianças. Salienta de igual modo que as mulheres e crianças representam 85% das pessoas forçadas a deixarem suas habitações. Aponta-se para mais de 10 mil deslocados na semana passada que já viviam nas zonas de reassentamento e que agora, devido à nova instabilidade e emergência, voltaram a se mudar para Chiure, Metus e Pemba, consideradas mais seguras até ao momento. O relatório, citando o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, revela que, nestas zonas de refúgio, as condições em que a população vive são precárias, onde as famílias ficaram sem acesso adequado ao abrigo, saneamento, roupas e comida, e uma deterioração das condições de segurança que afetou substancialmente esta organização humanitária, que para ela significa um retrocesso nos ganhos alcançados nos últimos 2 anos, tais como a reabilitação e apoio psicossocial, provisão de cuidados de saúde, de serviços de acesso à educação e os esforços de reunificação familiar para crianças desacompanhadas. Desta feita, esta organização e as demais viram-se obrigadas a mudar de metodologias de trabalho junto às famílias e colocam como pano de fundo o futuro incerto das crianças que convivem com esta situação de conflito armado. E vamos a Portugal porque Coimbra viu nascer o Hotel Sepentia. 4 estrelas junto à velha universidade, decorado com requinte e que fala de poetas e escritores. E já é um dos melhores do país. Este hotel é importante, tem 22 quartos, todos eles espaçosos e de uma elegância simples, que prestam homenagem a escritores ligados à cidade como Miguel Torga e Eça de Queiroz. Coimbra passa a contar com uma unidade hoteleira convidativa e, digamos, histórica. O Sapiência de 4 estrelas é um convite aos imigrantes portugueses que conhecem ou não a lindíssima cidade de Coimbra, explorando os seus encantos. O Sapiência Boutique Hotel é composto por 3 edifícios do século XVIII e XIX, com um terraço maravilhoso, com a Biblioteca Joanina a apenas 10 metros de distância e a Torre da Universidade de Coimbra a 130. A localização privilegiada é um dos fatores que mais distingue este espaço, ou não fosse este o primeiro e até agora o único hotel da parte histórica da cidade, classificada como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. O hotel é propriedade das famílias do cantor André Sardé e do jornalista e ex-diretor de informação da RTP, José Manuel Portugal. Tem 22 unidades, alojamentos, entre quartos e apartamentos, um tapas e wine bar chamado Tasca das Tias Camelas,
um pátio exterior e um rooftop com vista a 360 graus sobre o rio, sobre Coimbra e a Universidade. No total, 22 unidades de alojamento, onde se incluem 6 quartos e 16 apartamentos. Têm todos o nome de um escritor que passou por Coimbra e deixou uma marca na cidade. É o caso de Mário Sá Carneiro, António Nobre, Miguel Torga e Essa de Queiroz. Boa sugestão se tenciona deslocar-se a Coimbra, passar por lá ou ficar lá algum tempo. Agora vamos falar do preço médio do gasóleo simples em Portugal. Continua acima dos 2 euros por litro, depois do aumento no início desta semana. Agora, sabemos que
a sua dúvida, perguntar o que entender sobre aquilo que entender. Vamos falar exatamente sobre o e-gate, porque a pergunta que nos colocaram, se o e-gate também está disponível no Porto, ainda não, só no Aeroporto Internacional de Lisboa e em Ponta Delgada. Portanto, são os 2 aeroportos que neste momento permitem a entrada com passaportes biométricos, portanto, com possibilidade de poder fazê-lo por si próprio, encostando o seu passaporte a um sistema que está instalado antes, portanto, no desembarque no Aeroporto de Lisboa, e depois receber mensagem positiva para poder entrar em Lisboa, em Ponta Delgada, e pode fazê-lo de imediato. Portanto, isto é só para quem possui passaportes americanos. Agora, outra pergunta. E os passaportes portugueses e o cartão de cidadão? Pois, obviamente que pode entrar também da mesma forma, com o cartão de cidadão e com o seu passaporte português. Portanto, existe uma outra área onde poderá ter acesso à saída do aeroporto sem ter que fisicamente ter um contacto com o agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Esta é uma notícia muito importante para os nossos compatriotas que visitam o país a partir desta altura e até ao final do verão. Portanto, menos possibilidades de encontrar filas de gente, portanto, e aí terá a possibilidade de poder desembarcar sem o tal caos que se instalou no aeroporto de Lisboa nas últimas semanas, por falta de pessoal do CEF e também por situações de pré-greve ou greve que foram ali levadas a efeito por esses funcionários. O secretário de Estado, aliás, o Ministro também já disse que vai reforçar o número de agentes para fiscalizar, portanto, a entrada em Portugal com passaportes de outras nacionalidades. Atenção, os passaportes canadianos e americanos, portanto, podem exatamente ser utilizados nesse sistema e-gate. É muito importante. E temos a primeira chamada em linha. Muito boa noite, linha aberta. Yes. Olá, minha senhora. Eu queria saber o telefone da agência Arcos e da agência... Isso é difícil dar-lhe os dois, mas eu terei muito gosto em lhe dar o telefone da agência Arcos em Newark. Portanto, se puder tomar nota, eu posso lhe dar já essa informação. Pode ser? Está bem, eu queria saber como é que chama a outra agência de... Sim, mas vai ter que me telefonar mais tarde, porque eu não consigo aqui ver no computador quais são os números todos. Eu vou-lhe dar da agência Arcos. 973... 344-5422. 344-5422. 47? Não, 5422. Oh, 5422. Exatamente. Se quiser tomar nota da Agência Mundial, também lhe posso dar essa informação agora. Pode tomar nota? Esta é do Arcos, não? Exatamente. A Mundial é o 973. Ok. E eu estava exatamente 589. 789. Não, 589. 589? Sim, 3003. Ok, espera. 589. 3003. 3003. Ok, muito obrigado. Pronto, tem as duas informações, a informação destas duas agências de viagem. Eu também tenho uma informação sobre as procurações. Muita gente que me tem telefonado a saber como é que se pode fazer uma procuração. A partir de 2018 não é possível que as agências façam procurações e tratem imediatamente esse assunto junto do consulado. Portanto, agora as agências de viagens podem fazer as procurações, mas terá que ser o senhor ou a senhora em casa a levar a procuração ao Consulado de Portugal para que ela seja ratificada. Portanto, esta é a lei. Portanto, a partir de 2018 é mesmo assim. Vamos a mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Tudo bem. Então. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. Faz favor. Ao Luís Pires, por causa eu tenho uma pessoa amiga que vai viajar para Portugal na segunda-feira. Sim. Ela tem que ir fazer o teste do Covid. Olha, eu já aconselho a não fazer. Sabe porquê?
porque a cortesia da TAP e da United permitem que a pessoa viaje sem teste antigênio, e eu agora já posso dizer isso, sem sugerir às pessoas que façam o seu teste. Portanto, dirija-se ao aeroporto de Newark, ou então de onde vai embarcar, é Newark, não é? Yeah. Pronto. E pode embarcar desde o momento que tenha o cartão de vacinação e que essas vacinas tenham sido feitas há menos de 278 dias. Portanto, tem que ver, a última vacina teria que ser efetuada há 278 dias. Portanto, cerca de 9 meses, sensivelmente. Ok. Está bem? Muito Portanto, não tem. E depois de lá para cá, também não tem que fazer teste. Portanto, já há uma autorização para poder viajar sem teste. Mas também tem de ter o cartão de vacinação. Está bem? Ok, muito boa noite. Muito obrigado Obrigada. também. Pronto, eu estava-lhe a falar das procurações, porque recebemos algumas chamadas no decorrer da passada semana sobre essas mesmas procurações. Eu vou, depois, daqui a pouco, continuar a falar deste assunto. Tenho mais uma chamada em linha. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Yes. Diga. Eu queria... Pode falar. Eu estou a ouvi-la perfeitamente. Portanto, não ouça a sua televisão. Fale comigo pelo telefone, por favor. Está bem? Está bem. Então. A gente... Mas está mais uma pessoa na linha. Não está, não, minha senhora. É a senhora própria, porque não ouça o seu televisor. Fale só pelo telefone comigo. Então diga que eu estou a ouvi-la e não ouço mais ninguém. Está bem? Ok. Então. A gente vamos numa excursão para a Itália. Ok. E depois vamos para Lisboa. Muito bem. A gente temos 2 vacinas. Mas a pessoa que está fazendo essa excursão diz que a gente tem que ter 3 vacinas. Minha senhora, eu não tenho informação de que sejam necessárias 3 vacinas. No entanto, a Itália deve ter a sua própria regulamentação. Portanto, eu, segundo aquilo, em relação a Portugal, pelo menos, nunca me tinham colocado uma questão de outro país do espaço da União Europeia sem ser Portugal, mas eu duvido, porque 2 vacinas é o mínimo com que se pode viajar. Mas a terceira vacina seria o booster, neste caso, o primeiro booster, não é? Sinceramente, eu descolhi essa lei. Eu prometo que na próxima segunda-feira eu consigo dar-lhe essa informação. Hoje não o consigo afirmar com toda a certeza, mas vou investigar para que a senhora seja informada na segunda-feira. Mas eu duvido muito que sejam 3 vacinas e não 2. Mas cada país, como já lhe disse, tem os seus regulamentos, as suas regras, e eu prometo na segunda-feira dar-lhe essa informação em relação à Itália. Está bem? Ok, muito obrigado também. Muito obrigado. Geralmente nós damos como conselho às pessoas que vão viajar ou fazem uma paragem em qualquer outro país que não seja Portugal, o caso de Frankfurt, na Alemanha, Suécia, Escócia, etc., Dinamarca, que viajem com teste antigênio. Portanto, isso será uma salvaguarda para quem viaja, mas nas viagens de Lisboa, de Newark, ou Nova Iorque, ou São Francisco, ou Filadélfia, seja onde for, para Lisboa, a TAP e a United garantem, de facto, que não é necessário fazer o teste, portanto, pode viajar apenas com o cartão de vacinação. Nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Faz favor, boa noite. Boa noite. Eu estou a ouvi-lo, então, boa noite. Faz favor de dizer. Então, o Luís, boa noite. Boa noite, estou a ouvi-lo, faz favor. Então, não. O Sr. Pires está a dizer que não garante que a TAP, que não é preciso o teste. Estou exatamente... Ontem já disse ao contrário. Como é que é? É, não é? Como é que garante? Meu amigo, eu vou-lhe explicar, se o senhor tiver um bocadinho de paciência para lhe explicar aquilo que lhe quero dizer. Até à passada semana, nós sugeríamos às pessoas que tomassem a vacina, fizessem o teste antigênio para viajar para Portugal, embora a TAP e a United autorizassem os voos sem teste. Isto foi explicado até à semana passada. A partir do momento em que o governo americano autorizou a entrada neste país de Portugal para cá, ou dos países europeus para cá, sem necessidade de teste, automaticamente a chamada lei de reciprocidade permite que se possa viajar daqui para Portugal também sem teste.
Portanto, isto foi a partir da semana passada. Se o senhor estivesse a ouvir aquilo que nós dissemos a semana passada, teria verificado que nós dissemos que a partir de hoje, segunda-feira, à meia-noite, era possível viajar de Portugal para cá sem teste. Isto foi no dia 12, portanto, veja bem. Agora, a lei da reciprocidade permite que o senhor possa viajar daqui para Portugal sem teste. Portanto, nós não dissemos, nem desdissemos, apenas apurámos a informação que recebemos. Certo? Sim, eu tenho andado a seguir. Então, devia ter ouvido aquilo que nós dissemos. Dia 12, foi na emissão do dia 12. Pois, eu escutei bem que dos Estados Unidos, de Portugal para os Estados Unidos, podia vir de graça. Imaginou imediatamente que daqui para Portugal a situação pudesse ser a mesma. Foi aquilo que nós dissemos. Esteja à vontade. Muito obrigado e prazer em ouvi-lo também. Muito obrigado. Portanto, esta exatamente. Aliás, não existe ainda oficialmente esta informação, não foi ainda oficialmente transmitida para os consulados gerais de Portugal, porque é ali que nós vamos beber a informação, mas garantiu-nos o Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Pedro Monteiro, que a situação é exatamente esta. TAP e United permitem que viaje sem teste, porque já não existe o perigo de as autoridades poderem desistir desta lei e poderem perguntar-lhe ali no aeroporto onde é que está o seu teste. Portanto, a partir do momento em que Portugal permite, e os Estados Unidos permitem que as pessoas que viajam de Portugal para aqui sem teste, a mesma situação se coloca neste momento em relação aos países da União Europeia. Nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Eu creio que não me estão a ouvir. Vamos lá, boa noite, faz favor dizer. Boa noite, Olá, ainda posso fazer uma pergunta ao senhor Luís? Com certeza, com muito gosto, faz favor dizer. Olha, eu gostava de saber porque é que já não dão a missa às 11h30 da Igreja de Newark. Damos sempre a missa da Igreja de Newark ao domingo. Menos no dia de Portugal, atenção, hein? No passado domingo não foi possível ver, porque havia o dia de Portugal. Então, como já tinha sido a missa do dia de Portugal, mas demos a missa da manhã. Portanto, a senhora, a semana passada, não viu. Eu já há 2 domingos que não vejo. Foi no domingo passado. Olha, há 15 dias a senhora não devia estar com atenção, porque eu vi a missa do domingo há 15 dias aqui na SBT. Portanto, foi verdade e a realização está para confirmar exatamente isso. A domingo passado não, mas agora domingo já pode voltar a ver a sua missa do domingo com certeza absoluta. Às 11h30. Exatamente, minha senhora. Portanto, pode continuar a ver. Obrigada. Muito obrigado também. E agora vamos fazer uma pequenina pausa, vamos regressar já a seguir para os parabéns a você. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, rancho folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E já sabe que no domingo é Dia do Pai, não se esqueça de comprar um presente ao seu pai, é importante, nem que seja uma coisinha simples, é sempre, o valor simbólico é importante. Eu tenho uma notícia que também não é bem um presente, é o oposto a isso. Portanto, esta notícia chegou-nos há momentos e diz-nos que o empréstimo à habitação aqui nos Estados Unidos atingiu hoje 5,78, isto em taxas, portanto em impostos sobre o adquirir a sua casa, portanto é aquilo que vai pagar de mortgage, 5,78, a maior taxa desde 1987. Portanto, esta é a informação que nos dará momentos. Em relação aos parabéns a você, eu gostava muito de ter hoje alguém que fizesse anos, mas parece que é a primeira vez que nos acontece que não temos ninguém que hoje faça anos, portanto cumpra um aniversário, de forma que os tais parabéns a você e as velhinhas que vê todos os dias, hoje não. Portanto, já sabe, hoje não há aniversários, há apenas a informação sobre a imprensa portuguesa aqui nos Estados Unidos e, neste caso, temos para já a primeira página do Luso-Americano. Michael Silva, eleito vereador pelo bairro Leste de Newark. Outra notícia, passageiros dos Estados Unidos, já demos hoje, já podem utilizar os e-gates à chegada a Lisboa e Ponta Delgada, está confirmado. As notícias muito baseadas hoje em grande manchete sobre Michael da Silva e sobre as eleições também. E depois temos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Soares Cravinho,
que visitou instalações deste jornal e também esteve na SPT. A notícia do dia de ontem, que hoje complementamos com entrevistas ao governador Phil Murphy e também a Eric Adams de Nova Iorque, o MetLife Stadium será palco do Mundial em 2026. Isto é uma notícia importante para quem reside nos Estados Unidos e poderá assim ver os Jogos do Mundial de 2026, já que algumas das cidades que foram escolhidas são habitadas por portugueses e luso-americanos, tanto na Flórida como em Massachusetts ou aqui mesmo no estado de Nova Iorque ou Nova Jersey. E pronto, meus caros amigos, foi o Especial Informação de hoje, sexta-feira. Feliz Dia do Pai no próximo domingo. Prometemos voltar a ver-nos na próxima segunda-feira. Até lá, tenham um excelente fim de semana em nome de toda a equipa que produz, realiza e apresenta Uma Noite Descansada. Até a segunda, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.